São 8 horas e 32 minutos. Estamos recebendo hoje no estúdio aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o ex-governador de São Paulo, João Dória, que se colocou como pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, venceu prévias dentro do partido e depois desistiu da candidatura e anunciou recentemente, a sua volta à vida privada e aos negócios que toca aqui em São Paulo. Mas é, sem sombra de dúvida, uma voz importante para ser ouvida nesse momento aqui do país, com a experiência que tem, e discutir com a gente algum dos problemas de São Paulo e do Brasil. Por isso que o senhor está aqui hoje conosco. Prazer recebê-lo aqui no estúdio do Jornal Gente. Tudo bem, governador? Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Thaís, alegria rever você também. Sinto falta aqui da nossa Sônia, que está de férias, está no quintal dela, está em Paris, que ela ama de paixão. E obrigado pela oportunidade. Sempre um prazer estar falando aqui na Rádio Bandeirantes e sentado aqui circunstancialmente, onde tantas e tantas vezes vim aqui responder a José Paulo de Andrade, meu amigo querido, por quem eu tenho grande estima. Eu sei que a Sueli, esposa dele, não deixa e não perde um programa. Então, Sueli, um beijo para você que está nos acompanhando aqui no Jornal da Bandeirantes. O Cláudio Humberto também está em Brasília, vai participar da entrevista. Cláudio, bom dia. Bom dia, governador. Tudo bem? Tudo. Prazer estar com você também, Cláudio. Governador, eu queria começar a perguntar para o senhor sobre essa PEC que foi aprovada ontem, pelo Senado, em 2 turnos, que vai trazer auxílio para as pessoas que mais precisam nesse momento. O único senador que votou contra foi o senador José Serra, aqui de São Paulo, que não é candidato nessa eleição, talvez até por isso que nós tenhamos esse tipo de comportamento dele. Os outros senadores todos votaram a favor. O senhor é favorável a essa PEC? É por aí que nós vamos conseguir ajudar os mais pobres nesse momento? Vamos por partes, Pedro. Primeiro, Serra votou contra porque ele tem consciência, ele é aplicado, não é porque não é candidato. Serra tem sido um excepcional senador para o São Paulo na defesa, estou vendo ele agora aqui, a imagem dele na TV Bandeirantes nesse momento. Serra foi, ao longo desses anos, um excepcional senador da República, defendendo os interesses reais do país, da população e os interesses de São Paulo, os interesses legítimos de São Paulo. Uma PEC a 3 meses da eleição, rompendo o teto de gastos, Pedro, Cláudio, Thaís e ouvintes do Jornal da Manhã, é um escárnio. É um escárnio. Até parece que a pobreza, a miséria, a fome surgiram apenas neste momento. O Brasil vive essa situação de vulnerabilidade há décadas. E isso se acentuou no atual governo. Nós saímos de 12 milhões de pessoas em situação de pobreza para 33 milhões de pessoas em situação de pobreza, de miséria e de fome. E agora, 3 meses das eleições, fazem uma PEC para romper o teto de gastos, sob a alegação de uma ajuda emergencial. Isso é ruptura da Constituição, isso é ruptura da lei, isso é confrontar a legitimidade da democracia. Você falou que esta PEC pode ajudar as pessoas. Sim, vai ajudar eleitoralmente as pessoas que querem ganhar a eleição. Não há nenhum interesse em fazer com que essa PEC possa, de fato, legitimamente apoiar as pessoas mais pobres, mais humildes, caminhoneiros, motoristas de táxi. Ora, se é para fazer, faça, porém, após as eleições. No dia 1º de novembro, estabeleça, apresente uma proposta que não promova a ruptura de tetos, porque a ruptura de tetos significa inflação. Vocês aqui, Thaís, já comentaram várias vezes, Cláudio Humberto inclusive, que todo movimento de ruptura de teto de gastos, além da ilegalidade, da inconstitucionalidade, lembrando que foi isso que derrubou Dilma Rousseff, foi isso que promoveu o seu impeachment pelo próprio Congresso Nacional, se reproduz em aumento de inflação. Nós já estamos com 12,2% de inflação no Brasil. Quem paga esse preço? Os mais pobres, os mais humildes, Pedro. São as pessoas que vão ao mercado, ao supermercado, não conseguem comprar hoje 1/4 do que compravam um ano atrás. Não é 10 anos atrás, um ano atrás. Um escárnio, é uma vergonha o Brasil, através do Congresso Nacional, está aprovando, ainda que em primeira instância, pelo Senado Federal, uma medida dessa natureza. E eu quero aqui aplaudir o senador José Serra pela atitude corajosa que teve de defender a verdade e a justiça. Governador, o senhor fala na dificuldade que as pessoas têm, de hoje estar comprando ali muito menos do que conseguiu comprar recentemente. Imagina quem está em situação de extrema pobreza, da situação deve ser ainda pior, né? Agora, governador, você tem razão, Cláudio. Eu queria lhe fazer uma pergunta seguinte, sobre a sua decisão de abandonar
a candidatura à presidência da República e retornar à iniciativa privada. O senhor teve a maior parte do tempo exatamente na iniciativa privada, né? Foi ali que o senhor cresceu e se tornou um empreendedor de sucesso, etc. A gente sabe que no setor privado a vida é dura, né? A luta é bastante intensa, é uma área muito competitiva, um engole o outro se puder, enfim, tem aquela disputa, aquela concorrência permanente, frequentemente saudável, mas também tem lá os seus momentos duros, né? Nessa disputa. Aí eu queria fazer essa pergunta ao senhor. O senhor imaginava que na política o jogo era tão sujo ou é mais sujo do que naquela briga ali por posições do mercado no setor privado? Como é que o senhor hoje faz um balanço assim? Era melhor ou teria sido melhor ficar lá na iniciativa privada, como está voltando agora? Enfim, eu queria que o senhor fizesse esse paralelo ali, porque assim, na iniciativa privada tem muita gente, né, enfim, inconfiável, mas não tem muitos Bruno Araújos não, né? Eu queria saber do senhor como o senhor compararia aí a área privada com essa sua experiência no setor público? Cláudio, primeiro, mais uma vez, é sempre um prazer falar com você e com a sua experiência, o seu conhecimento. Você conhece profundamente os meandros da política, conhece profundamente Brasília e a vida política se reproduz também na história da sua carreira como brilhante jornalista. Prazer estar aqui dialogando com você. Eu gostei da vida pública, Cláudio. Eu não desgostei da vida pública, como gostei muito da vida privada, onde retornei agora. Fiz 45 anos de vida privada. Comecei como um modesto office boy aos 13 anos de idade, tornei empresário e como empresário tomei a decisão de vir para disputar o mandato de prefeito, onde venci Fernando Haddad e Lula em 2016, depois em 2018 venci novamente, me tornando governador do estado de São Paulo. Eu gostei da vida pública, mesmo com as suas nuances, mesmo com as suas circunstâncias, muitas das quais você reproduziu corretamente na introdução da sua pergunta. Eu não tenho nenhum dissabor, nenhuma tristeza de ter vivido 6 anos na vida pública, ter vencido 3 eleições prévias do PSDB, em 2016, 18 e 21, e também 2 eleições majoritárias para a prefeitura e para o governo. Queria fazer uma ressalva aqui, se você me permite, em relação ao Bruno Araújo. Nós estamos em paz, o Bruno é o presidente nacional do PSDB, eu não guardo mágoas de ninguém, isso eu aprendi desde muito cedo. Sou uma pessoa altiva, leve, bom coração, então eu não trago nem guardo, nem faço resíduos de mágoas com ninguém. Tem uma boa relação com o Bruno Araújo, o Bruno está até viajando, volta neste final de semana. Torço muito para que ele conduza com muita serenidade, com muito equilíbrio, os destinos do PSDB aqui no Brasil. Aliás, agora, vai aí, Cláudio. Não, só para reforçar, né, governador? No setor privado não tem tanto cabra sem vergonha como no setor público, né? Não, cá para nós. Cláudio Berto é direto, é reto e direto. Pau! Isso que eu gosto de você, Cláudio. Obrigado, governador. Eu queria aproveitar e emendar nessa pergunta do Cláudio, governador, e perguntar da sua experiência no setor público agora, não em relação à política, aos relacionamentos políticos, mas à própria estrutura de gestão, não é? Porque, como o Cláudio disse, o senhor veio da iniciativa privada, passou essa temporada no setor público, como executivo, tanto na prefeitura quanto no governo do estado de São Paulo, 2 máquinas gigantes, e agora volta para a iniciativa privada. A gente, às vezes, aqui, como cidadão, tem a impressão de que o poder público poderia nos entregar mais do que entrega, em termos de serviço, em termos de rapidez, agilidade, de foco, que tem muita energia, principalmente dinheiro, que se perde ali na burocracia gigante que há no Estado brasileiro. Qual foi a experiência do senhor com isso? E, olhando de fora agora, é claro que o tempo vai dando para a gente uma visão diferente à medida que ele passa, mas o senhor já saiu do cargo há quanto? 1 mês e pouco? Já dá para olhar um pouquinho de fora. O que daria para fazer diferente em termos de gestão para que a sociedade tenha um resultado melhor daquilo que é oferecido hoje pelo setor público? Colocado, Thaís. Primeiro, a sociedade tem por expectativa corretamente que um gestor público seja um gestor, mais do que um político seja um administrador, Pedro. E é isso que eu fiz, aliás. Eu sempre me apresentei como um administrador. Foi isso que fizemos na Prefeitura de São Paulo, transformações muito grandes na vida da cidade, na melhoria da condição de vida da cidade, sem contar as privatizações, a melhoria dos parques públicos. Olha o Parque de Ibirapuera, você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Bandeirantes, ou está nos assistindo aqui
pela internet, que vai hoje ao Parque de Ibirapuera, é um parque de primeiro mundo. Você não está num parque sujo, maltratado, como era antes, porque o setor público não tinha condições adequadas de cuidar do parque. Hoje ele está sob concessão privada e é um modelo de parque para o Brasil. Olha o estádio do Pacaembu, a transformação que o estádio está recebendo agora, e vários outros serviços que nós colocamos em mãos privadas e que fomos muito contestados naquela época, Thaís, que esse era um caminho errado. Não era um caminho errado, era o caminho certo. Desestatizar, melhorar a eficiência, melhorar a saúde pública. Lembre-se do Corujão da Saúde, que zeramos as filas com o setor privado. Por isso é que pessoas pobres e humildes foram ao Hospital Albert Einstein, que é ao lado da TV Bandeirantes, no Morumbi, para fazerem seus exames ou no Sírio-Libanês ou na Beneficência Portuguesa. E o mesmo fizemos no governo do Estado, ao lado do Rodrigo Garcia, transformações profundas em programas de desestatização. Trouxemos a vacina, 124 milhões de doses da vacina, Pedro, que ajudaram a salvar milhões de pessoas, não apenas os moradores do Estado de São Paulo, mas brasileiros de todo o país. Demos o exemplo de respeito à ciência, à medicina, à saúde, à vida. Desenvolvimento econômico, Pedro, você tantas vezes comentou aqui, São Paulo cresceu 5 vezes mais do que o Brasil, 8,1%. O crescimento do PIB de São Paulo, enquanto o Brasil cresceu 1,5%, e só cresceu porque São Paulo faz parte do país, 1.200.000 novos empregos gerados em 3 anos, 36% de todos os empregos gerados. Estou dando apenas alguns dos números e alguns fatos, Thaís, que representam essa entrega que você falou que as pessoas têm por expectativa. O que a população desejaria para as eleições presidenciais que se aproximam, muito mais do que ter um populista, seja de esquerda, seja de direita, era ter um administrador, ter um gestor, alguém que administrasse a vida do país para melhorar a condição de vida, de fato, dos brasileiros, gerando emprego. Pedro, a melhor política social é o emprego. É isso que pode transformar o Brasil ao lado da educação, como fizemos aqui em São Paulo, Thaís. De 100 mil alunos de escolas de tempo integral para 1.200.000 alunos em escolas de tempo integral em 3 anos de gestão. Governador, a relação com o Tribunal de Contas, a relação com o Ministério Público, né, de alguma forma inviabiliza algumas decisões dos gestores públicos. Isso é um caminho ainda que precisa ser percorrido, é preciso ter sabedoria para lidar com esse tipo de questão, porque a gente está vendo hoje os estados com os cofres cheios. O município de São Paulo, então, está bilionário e não tem, às vezes, ali autorização do Tribunal de Contas do município para algumas medidas que deveriam ser de poder discricionário do administrador. O senhor encontrou essa dificuldade aí ao longo dessa vida? O que o senhor sugere para os administradores que querem evitar esse tipo de problema com os tribunais de contas e com o Ministério Público? Sugiro eficiência e transparência. Não há nenhum problema na relação com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com as promotorias, com a Defensoria. Nenhum problema, nenhum. Desde que você proceda de forma correta, adequada, seja um bom gestor e seja transparente. Ontem mesmo, Pedro, eu já como ex-governador, obviamente, fui visitar o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para cumprimentar os seus conselheiros e cumprimentar, em especial, o conselheiro Sidney Beraldo, que votou as contas do governo em 2021 e fez a aprovação integral. Aliás, foi aprovado em plenário por unanimidade. Eu falei, teve um gesto de agradecimento. O tribunal cumpriu o seu papel, verificou, analisou com profundidade. A equipe do Tribunal de Contas do Estado é muito bem formada por técnicos, analistas e auditores. E a relação sempre foi uma relação de independência, mas muito fluida. O mesmo com o Tribunal de Justiça, o mesmo com o Ministério Público. Portanto, nenhuma queixa e não há nenhum atraso determinado especificamente por esses órgãos, Pedro. Desde que você saiba lidar com, repito, transparência e eficiência. E foi o que nós fizemos à frente do governo de São Paulo e é o que vem fazendo também Rodrigo Garcia como governador do Estado. Governador, o senhor está aqui nos concedendo entrevistas, gentilmente, já concedeu outras entrevistas também a veículos impressos, etc. Mas, assim, isso o senhor tem mantido nas redes sociais uma presença tão ativa quanto era no período da sua candidatura a presidente da República. O senhor continua ali na pista. Então, assim, eu queria saber, muita gente já me perguntou isso, qual é a do Dória? Porque ele disse que, agora vou para a iniciativa privada, mas ele está ali na pista, está dizendo, estamos aqui, né?
Eu queria saber qual é o projeto. O projeto é mesmo se dedicar a partir de agora apenas à iniciativa privada e para todo sempre? É se preparar para um eventual retorno nas eleições de 2026? Ou o senhor ainda tem ali a expectativa, porque é um fracasso a pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República e foi o seu partido o forçou a tomar essa decisão, criou todos os obstáculos para que o senhor tomasse a decisão de abandonar a candidatura, só que ela nunca chegou nem a 1/3 das intenções de votos que o senhor tinha. E é um fracasso. O senhor ainda considera a hipótese de, estando na pista, eventualmente, eu não sei se isso é possível do ponto de vista legal, mas tem sempre uma saída, de retomar a candidatura? Eu queria que o senhor explicasse melhor isso, qual o seu momento, né? E na iniciativa privada, o senhor vai se dedicar especificamente a quê? Tem um projeto específico, trabalhar como trabalhava antes na LIDE, enfim, eu queria que o senhor explicasse melhor aí o seu posicionamento. Cláudio, obrigado pela pergunta. Gostei do estar na pista. Eu sigo na pista do Brasil. Eu declarei até quando sei o meu afastamento da candidatura, Cláudio, que não me afastava do Brasil, nem dos brasileiros, e nem perderia a esperança no Brasil. Eu continuo com esperança no Brasil, apesar das expectativas serem sombrias para as eleições de 2 de outubro próximo. Sombrias do ponto de vista de eleições presidenciais. Aqui em São Paulo não tenho dúvida que Rodrigo Garcia será reeleito governador do estado e vai cumprir brilhantemente, como tem cumprido, suas funções como governador, como executivo do estado de São Paulo. Falar sobre todo e sempre é um pouco difícil dizer, olha, eternamente no setor privado ou eternamente no setor público. Neste momento, Cláudio, eu volto para o setor privado como um consultor, como um conselheiro, como um advisor, que é a expressão que se usa muito no jargão da língua inglesa, começando pelo próprio LIDE, onde ao lado de Henrique Meirelles, o ex-ministro da Fazenda e ex-secretário da Fazenda de São Paulo, Pedro, e também de Celso Laffer, ex-ministro das Relações Exteriores, e de Luiz Furlan, ex-ministro da Indústria e Comércio, compondo o conselho do LIDE. Então, esse convite do LIDE eu já aceitei, e nós 4 fazemos já parte desse conselho. Estou analisando outros convites também de outras empresas com a mesma função, Pedro, Thaís e Cláudia, onde eu vou atuar como conselheiro. A priori não terei função executiva, não pretendo, pelo menos. Mas serei um atento observador da vida pública brasileira. Cláudio, não me desfiliei do PSDB, continuo filiado, tenho 22 anos de PSDB, não abdiquei da minha condição de cidadão. Na vida privada, antes de vir para a vida pública, dos 6 anos que cumpri na vida pública, sempre tive o exercício da cidadania, sempre me manifestei, nunca fui um covarde em posicionar-me empresarialmente no plano da minha visão sobre a vida política do país, e assim vou prosseguir. Cláudio, você vai continuar me lendo nas redes sociais. Aliás, estou soltando agora, você vai receber uma mensagem. Hoje cumpre 28 anos de Plano Real, o plano que salvou o Brasil sem populismo, sem corrupção, sem máculas, sem romper teto de gasto, Pedro, no governo FHC, e que foi um exemplo para o Brasil. Hoje completa-se 28 anos do Plano Real. Então, o senhor recebeu o convite para ser senador, candidato ao Senado pelo PSDB aqui por São Paulo? Convite não, mas sondagem sim, Pedro. Eu não tenho vocação para o Legislativo. Então eu respeito o Legislativo. Eu sou filho de um deputado federal cassado pelo golpe de 64, portanto, orgulho de que meu pai atuou como deputado federal na Câmara, no Congresso Nacional, mas eu não tenho nenhuma vocação para o Legislativo. Então eu declinei nessa sondagem, até para deputado federal também, agradeci, disse, eu não tenho vocação para isso, encerrei meu período, pelo menos neste momento, como gestor público, que é aquilo que eu gosto de fazer, e agora retorno à vida privada para ser um gestor na área privada, Pedro. Mas a pergunta inevitável, né, governador? Eleição agora em outubro, primeiro e segundo turnos. O que o senhor vai fazer em relação a presidente da República? Primeiro, reafirmar, Thaís, que voto aqui em São Paulo, Rodrigo Garcia para governador. São Paulo é um estado-nação. O senhor vai participar da campanha dele? Não é preciso. O Rodrigo vem conduzindo muito bem a sua campanha, está bem estruturada e ele é um bom líder. Não há necessidade nenhuma de eu participar. Nenhum.
vem conduzindo bem. A pesquisa que hoje a Folha de São Paulo reproduz, Datafolha, mostra já a ascensão e o crescimento. O Rodrigo já está em segundo lugar, vai para o segundo turno, a meu ver, essa é uma opinião pessoal, com Fernando Haddad, e vence Fernando Haddad no segundo turno e se reelege governador do estado de São Paulo. É a minha opinião, é a minha visão, com a sensibilidade e o conhecimento que tenho de vida pública e tendo sido já governador eleito de São Paulo e tendo vencido Fernando Haddad também em 2016, que era prefeito da cidade de São Paulo. No segundo turno, se é que vamos ter segundo turno, Thaís, eu vejo perspectivas de que no dia 2 de outubro teremos apenas a eleição em um turno. De novo, é uma visão pessoal, não quero aqui fazer prognósticos definitivos, nem é a minha formação, análise de pesquisa e análise de resultados eleitorais, mas talvez tenhamos uma eleição presidencial decidida no primeiro turno. E eu já disse na entrevista às páginas amarelas de Veja desta semana e repito aqui para você, o meu voto será nulo. Eu não voto nem em Lula, nem em Bolsonaro. Quando o senhor disse que acha que a eleição termina no primeiro turno, o senhor está implicitamente dizendo também que não acredita no crescimento das outras candidaturas chamadas de terceira via, como da candidata Simone Tebet, é isso? Aí sim, mas isso não significa ser desrespeitoso nem a candidata senadora Simone Tebet, por quem tenho respeito, estima, nem pelo Felipe Dávila, nem pelos demais candidatos, Ciro Gomes, os demais candidatos que estão disputando essa chamada terceira via. Eu respeito a todos, aliás, a democracia ensina você a respeitar todos os candidatos e a ter uma ação respeitosa, ainda que possam haver discordâncias. Mas, na minha análise, a eleição se aproxima muito de ser concluída no primeiro turno. E nessa circunstância teremos um populista comandando o Brasil. Tivemos um populismo ao longo desses 3 anos e meio, um desastre, é o governo mais fracassado da história do país, é o atual governo, na economia, no plano social, no plano institucional, na cultura, no meio ambiente, na proteção social. Não há setor que o atual governo tenha um desempenho razoavelmente elogiável. Mas o radicalismo que se aproxima na outra opção pode levar o Brasil a um período muito conturbado. Eu desejo o melhor para o Brasil e desejo até que as expectativas possam ser frustradas. Nada impede, Pedro, que a expectativa de hoje em relação a um futuro governo sejam frustradas por um governo que seja correto, honesto, que não roube dinheiro público, que faça uma gestão socialmente correta e do ponto de vista de desenvolvimento também moderna e adequada, sem retrocessos. Governador, quando o senhor mantinha a candidatura a presidente, o senhor tinha algum plano, digamos assim, de surpreender os brasileiros, no caso da sua eleição, com alguma medida de cara, assim? O senhor tomaria posse no dia 1º e já sapecava ali uma medida provisória, uma proposta, um pacote de propostas em alguma área específica. O senhor poderia nos revelar isso? Todo pré-candidato tem esse projeto, esse sonho, digamos assim, né? O senhor poderia chegar para os seus eleitores e dizer, vocês perderam o seguinte, 2 pontos. Perderam um gestor, um administrador, alguém que não vai fazer política à frente da presidência da República, vai fazer gestão, vai fazer administração, como fizemos aqui no governo de São Paulo. E hoje, Cláudio, passados esses 45 dias desde a minha decisão de me afastar da vida pública, até os adversários reconhecem o bom governo que fizemos aqui em São Paulo. Não roubamos o dinheiro público, tratamos com respeito o dinheiro público, fizemos transformações na economia, na área social, no respeito e na dignidade aos mais pobres, no respeito ao meio ambiente, no respeito à saúde, no respeito à segurança pública, à cultura, à ciência e ao desenvolvimento. É isso que, se estivesse disputando a presidência da República e se tivesse a oportunidade de vencer, é o que me apresentaria no primeiro dia de governo. Agora, vocês não vão ter um populista à frente do Brasil, vão ter um gestor, vão ter um gerente que vai cuidar do Brasil, vai cuidar da redução da miséria através da geração de emprego, vai proteger o meio ambiente, vai oferecer uma saúde de qualidade, valorizando e ampliando o papel do SUS, Sistema Único de Saúde, e vai investir prioritariamente, Cláudio, em educação. Educação em tempo integral, foi exatamente o que fizemos aqui em São Paulo. Governador, hoje com esses 45 dias de distanciamento já do fato político, é pouco ainda, né? Mas já é um pouquinho. Qual é a leitura que o senhor faz para o fato da sua pré-candidatura não ter vingado? Onde foi o erro?
O erro certamente, Thaís, não foi nosso, mas são os caminhos da política. Eu não falo isso com raiva, nem com mágoa de ninguém, mas as circunstâncias acabaram determinando isso dentro do meu próprio partido, que teve a dignidade de fazer as prévias, mas não teve a respeitabilidade de obedecer o resultado das prévias. Eu fui o único brasileiro a disputar 3 prévias no Brasil, único. Não só no PSDB, porque foi o único partido que fez prévias para as eleições. Em 2016, prefeitura, 2018, governo, e 2021, para a presidência da República. Eu participei das 3 prévias e venci as 3 prévias. Mas as circunstâncias de ordem partidária, de ordem política, que não fica nenhuma mágoa, determinaram que o resultado das prévias não fosse obedecido. Essa foi a circunstância. Eu queria saber como é que o senhor está acompanhando as informações sobre a nova estratégia da Prefeitura para combater o problema da Cracolândia, que é um problema histórico aqui de São Paulo. O senhor foi prefeito, acompanhou, tomou medidas em relação a isso aqui em São Paulo. Nós já debatemos esse assunto muitas vezes aqui no programa. E agora a Prefeitura tem em mãos algo que tentou ser utilizado no passado, que é uma legislação para internação involuntária e internação compulsória. É por aí que nós precisamos também agir para combater esse problema histórico aqui do centro de São Paulo? Sim, esse é o caminho, Pedro. Primeiro, eu queria cumprimentar a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes também pela postura em defesa da vida. Porque o combate à Cracolândia não é contra aqueles que, infelizmente, são pessoas viciadas, vítimas das drogas, é em defesa das suas vidas e a sua proteção, e contra, evidentemente, os criminosos, contra o PCC, contra aqueles que utilizam essas pessoas que já perderam a sua consciência para multiplicar o tráfico de entorpecentes aqui em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes tem sido corajoso, e eu quero registrar isso aqui, conduzindo, a meu ver, acertadamente a postura de enfrentamento dessa questão, que é o enfrentamento das facções criminosas e o enfrentamento da vida, de proteção à vida dessas pessoas que têm, Thaís, o direito de voltarem a viver, e os seus familiares de voltarem a ter os seus filhos, seus irmãos, os seus parentes de volta, sem o vício, sem a dependência do crack. Quero fazer um outro registro importante, Pedro, ao trabalho da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e mais especificamente da Polícia Civil, e mais focadamente da Seccional Centro, sob o comando do delegado Roberto Monteiro, que deve estar nos ouvindo agora nesse momento. Ele tem feito ações, agora mesmo essa semana fez, e vocês, aliás, já comentaram aqui no Jornal da Bandeirantes, logo no início do jornal, e ele vem conduzindo isso muitíssimo bem numa ação articulada com a Guarda Civil Metropolitana, com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo e com a Prefeitura da Cidade de São Paulo de maneira geral. Esse é o caminho. Pedro, foi assim que na Europa e nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, houve uma redução sensível das áreas chamadas Cracolândia, que você tinha em capitais europeias e tinha também em Nova York e Los Angeles. A internação compulsória, ela não é uma prisão, ela é um tratamento, uma forma de tratar com dignidade, de forma correta, com saúde e também com espiritualidade. A internação compulsória coloca também essas pessoas numa atmosfera adequada de tratamento e de conciliação com a vida. Pergunte ao pai ou à mãe de uma pessoa vítima do crack e que foi para a Cracolândia e deixou a sua casa, se ele não gostaria de ter de volta o seu filho, a sua filha na sua casa, sem o vício, para abraçá-lo, para beijá-lo, para que ele pudesse ter uma nova vida. Portanto, a internação estabelece essa perspectiva. E eu tenho visto também, queria fazer essa última observação, que uma parcela considerável do Ministério Público, não todo ele, mas uma parcela considerável, tem uma visão adequada, moderna e correta nesse sentido. Houve sempre um enfrentamento muito nocivo, a meu ver, eu não quero aqui estigmatizar nenhum promotor público, mas que sempre se posicionaram contra isso, dentro daquela chamada política de redução de danos. Eu não acredito em política de redução de danos, eu acredito em internação, tratamento, qualificação profissional e a retomada do direito de dessas pessoas que hoje, infelizmente, são vítimas do crack. Governador, o bichinho da política às vezes deixa ali consequências na pessoa que já passou por ela, não é? Fica ali um fundinho. Ano que daqui a 2 anos... Mas não é Covid, né? 2024, eleição para prefeito. 2026, eleição para presidente. Essas datas estão no seu horizonte?
Bom, meu horizonte eu quero viver até os 100 anos, então eu estou muito além disso. Você só pode ser candidato de novo a um cargo executivo? Eu estou muito além, minha visão. Eu vou completar agora 65 anos, mas me sinto bem, jovem. Estou jogando futebol, aliás, jogando bola na final de semana retrasado, acabei ganhando mais uma lesão no joelho. Mas eu gosto muito, eu gosto da vida, eu gosto de viver, eu gosto das pessoas. O futuro a nós pertence. Agora, governador, eu queria saber o seguinte, o senhor tem alguma pretensão de passar uma temporada no exterior? O senhor gosta muito de viajar e tal, mas se também tem uma visão como empresário muito ampla, né, do processo. O senhor tem alguma pretensão de fazer ali um período sabático, alguma coisa assim, longe dessa confusão chamada Brasil? Não, Cláudio, aqui. Até outro dia me perguntaram isso e eu afirmei, não foi numa entrevista, mas foi numa live com empresários. Eu disse, não, eu vou continuar vivendo no Brasil, eu amo meu país, poderia viver fora. Eu adquiri uma condição de vida que me daria condição de poder morar fora do Brasil, mas eu quero viver aqui no meu país, ajudar o meu país, ajudar o meu povo. Pelo setor privado nesse momento e amanhã, como eu mencionei agora há pouco a Thaís, a Deus pertence e a nós também. Não vou sair do Brasil, vou lutar pelo Brasil, serei sempre que possível uma voz em defesa do Brasil, em defesa da liberdade, da justiça, da transparência, da luta por aquilo que eu chamo de um movimento liberal social, que é no que eu acredito. Pedro, não acredito no retrocesso, movimentos extremistas de esquerda não vão salvar o Brasil, assim como os de direita não salvaram, só pioraram a situação. Então eu continuarei sendo uma voz ativa, presente, modéstia à parte, com coragem para me manifestar, Cláudio, e espero ter a oportunidade de muitas vezes poder participar de debates com você, com o Pedro, com você, Thaís, com a nossa Sônia quando voltar, enfim, com a equipe da Bandeirantes. Eu me sinto muito à vontade nessa casa, da qual, aliás, eu fiz parte, quase uma década aqui atuando na televisão, não tive a chance, o privilégio de atuar no rádio, mas na televisão quase uma década aqui na Rede Bandeirantes de Comunicação. Governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo, João Dória, nós agradecemos a sua presença aqui para essa entrevista ao vivo aqui ao Jornal Gente e até uma próxima oportunidade, que será breve aqui para os ouvintes da Bandeirantes. Um abraço para o senhor, até a próxima. Pedro, muito obrigado a você. Thaís, muito obrigado também pela oportunidade. Cláudio Humberto, um grande e afetuoso abraço. Quando você estiver aqui em São Paulo, me avise para nós nos encontrarmos. Eu sou grande admirador do Cláudio, adoro a sinceridade dele e adoro a qualidade dessa equipe jornalística que a Band reúne, aliás, historicamente, dando aqui sequência ao que Zé Paulo de Andrade fez, ao que Salomão Esper construiu e tantos outros que por esses microfones e por essas imagens passaram por aqui. E a você, ouvinte, internauta, muito obrigado também pelo tempo que você dedicou nos acompanhando, que você tem o que fizemos aqui em São Paulo. Governador, hoje com esses 45 dias de distanciamento já do fato político, é pouco ainda, né? Mas já é um pouquinho. Qual é a leitura que o senhor faz para o fato da sua pré-candidatura não ter vingado? Onde foi o erro? O erro, certamente, Thaís, não foi nosso, mas são os caminhos da política. Eu não falo isso com raiva, nem com mágoa de ninguém, mas as circunstâncias acabaram determinando isso dentro do meu próprio partido, que teve a dignidade de fazer as prévias, mas não teve a respeitabilidade de obedecer o resultado das prévias. Eu fui o único brasileiro a disputar 3 prévias no Brasil, único. Não só no PSDB, porque foi o único partido que fez prévias para as eleições. Em 2016, prefeitura, 2018, governo, e 2021, para a presidência da República. Eu participei das 3 prévias e venci as 3 prévias. Mas as circunstâncias de ordem partidária, de ordem política, que não fica nenhuma mágoa, determinaram que o resultado das prévias não fosse obedecido. Essa foi a circunstância. Eu queria saber como é que o senhor está acompanhando as informações sobre a nova estratégia da Prefeitura para combater o problema da Cracolândia, que é um problema histórico aqui de São Paulo. O senhor foi prefeito, acompanhou, tomou medidas em relação a isso aqui em São Paulo. Nós já debatemos esse assunto muitas vezes aqui no programa. E agora a Prefeitura tem em mãos algo que tentou ser utilizado no passado, que é uma legislação para internação involuntária e internação compulsória. É por aí que nós precisamos também agir para combater esse problema histórico aqui do centro de São Paulo? Sim, esse é o caminho, Pedro. Primeiro, eu queria cumprimentar a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes também pela postura em defesa da vida. Porque o combate à Cracolândia não é contra aqueles que, infelizmente, são
pessoas viciadas, vítimas das drogas, em defesa das suas vidas e a sua proteção, e contra, evidentemente, os criminosos, contra o PCC, contra aqueles que utilizam essas pessoas que já perderam a sua consciência para multiplicar o tráfico de entorpecentes aqui em São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes tem sido corajoso, e eu quero registrar isto aqui, conduzindo, a meu ver, acertadamente a postura de enfrentamento dessa questão, que é o enfrentamento das facções criminosas e o enfrentamento da vida, de proteção à vida dessas pessoas que têm, Thaís, o direito de voltarem a viver, e os seus familiares de voltarem a ter os seus filhos, seus irmãos, os seus parentes de volta, sem o vício, sem a dependência do crack. Quero fazer um outro registro importante, Pedro, ao trabalho da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e mais especificamente da Polícia Civil, e mais focadamente da Seccional Centro, sob o comando do delegado Roberto Monteiro, que deve estar nos ouvindo agora nesse momento. Ele tem feito ações, agora mesmo essa semana fez, e vocês, aliás, já comentaram aqui no Jornal da Bandeirantes, logo no início do jornal, e ele vem conduzindo isso muitíssimo bem numa ação articulada com a Guarda Civil Metropolitana, com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo e com a Prefeitura da cidade de São Paulo de maneira geral. Esse é o caminho. Pedro, foi assim que na Europa e nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, houve uma redução sensível das áreas chamadas Cracolândia, que você tinha em capitais europeias e tinha também em Nova York e Los Angeles. A internação compulsória, ela não é uma prisão, ela é um tratamento, uma forma de tratar com dignidade, de forma correta, com saúde e também com espiritualidade. A internação compulsória coloca também essas pessoas numa atmosfera adequada de tratamento e de conciliação com a vida. Pergunte ao pai ou à mãe de uma pessoa vítima do crack e que foi para a Cracolândia e deixou a sua casa, se ele não gostaria de ter de volta o seu filho, a sua filha na sua casa, sem o vício, para abraçá-lo, para beijá-lo, para que ele pudesse ter uma nova vida. Portanto, a internação estabelece essa perspectiva. E eu tenho visto também, queria fazer essa última observação, que uma parcela considerável do Ministério Público, não todo ele, mas uma parcela considerável, tem uma visão adequada, moderna e correta nesse sentido. Houve sempre um enfrentamento muito nocivo, a meu ver, eu não quero aqui estigmatizar nenhum promotor público, mas que sempre se posicionaram contra isso, dentro daquela chamada política de redução de danos. Eu não acredito em política de redução de danos, eu acredito em internação, tratamento, qualificação profissional e a retomada do direito de dessas pessoas que hoje, infelizmente, são vítimas do crack. Governador, o bichinho da política às vezes deixa ali consequências na pessoa que já passou por ela, não é? Fica ali um fundinho. Ano que daqui a 2 anos... Covid, né? 2024, eleição para prefeito. 2026, eleição para presidente. Essas datas estão no seu horizonte? Bom, meu horizonte eu quero viver até os 100 anos, então eu estou muito além disso. Você só pode ser candidato de novo a um cargo executivo? Eu estou muito além, minha visão. Eu vou completar agora 65 anos, mas me sinto bem, jovem. Estou jogando futebol, aliás, jogando bola na final de semana retrasado, acabei ganhando mais uma lesão no joelho. Mas eu gosto muito, eu gosto da vida, gosto de viver, gosto das pessoas. O futuro a nós pertence. Agora, governador, eu queria saber o seguinte, o senhor tem alguma pretensão de passar uma temporada no exterior? O senhor gosta muito de viajar e tal, mas também tem uma visão como empresário muito ampla, né, do processo. O senhor tem alguma pretensão de fazer ali um período sabático, alguma coisa assim, longe dessa confusão chamada Brasil? Não, Cláudio, aqui. Até outro dia me perguntaram isso e eu afirmei, não foi numa entrevista, mas foi numa live com empresários. Eu disse, não, eu vou continuar vivendo no Brasil, eu amo meu país, poderia viver fora. Eu adquiri uma condição de vida que me daria condição de poder morar fora do Brasil, mas eu quero viver aqui no meu país, ajudar o meu povo, pelo setor privado nesse momento, e amanhã, como eu mencionei agora há pouco a Thaís, a Deus pertence e a nós também. Não vou sair do Brasil, vou lutar pelo Brasil, serei sempre que possível uma voz em defesa do Brasil, em defesa da liberdade, da justiça, da transparência, da luta por aquilo que eu chamo de um movimento liberal social, que é no que eu acredito,
Pedro, não acredito no retrocesso. Movimentos extremistas de esquerda não vão salvar o Brasil. Assim como os de direita não salvaram, só pioraram a situação. Então eu continuarei sendo uma voz ativa, presente, modéstia à parte, com coragem para me manifestar, Cláudio. E espero ter a oportunidade de, muitas vezes, poder participar de debates com você, com o Pedro, com você, Thaís, com a nossa Sônia, quando voltar, enfim, com a equipe da Bandeirantes. Eu me sinto muito à vontade nessa casa, da qual, aliás, eu fiz parte, quase uma década aqui atuando na televisão, não tive a chance, o privilégio de atuar no rádio, mas na televisão quase uma década aqui na Rede Bandeirantes de Comunicação. Governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo, João Dória, nós agradecemos a sua presença aqui para essa entrevista ao vivo aqui ao Jornal Gente e até uma próxima oportunidade, que será breve aqui para os ouvintes da Bandeirantes. Um abraço para o senhor, até a próxima. Pedro, muito obrigado a você. Thaís, muito obrigado também pela oportunidade. Cláudio Humberto, um grande e afetuoso abraço. Quando você estiver aqui em São Paulo, me avise para nós nos encontrarmos. Eu sou grande admirador do Cláudio, adoro a sinceridade dele e adoro a qualidade dessa equipe jornalística que a Band reúne, aliás, historicamente, dando aqui sequência ao que Zé Paulo de Andrade fez, ao que Salomão Esper construiu e tantos outros que por esses microfones e por essas imagens passaram por aqui. E a você, ouvinte, internauta, muito obrigado também pelo tempo que você dedicou nos acompanhando, que você tenha um bom dia e um bom final de semana a todos. Muito obrigado. Abraço. Obrigado. Abração.